Oi, gente. O Edson Fachin autorizou a ida do ministro Luiz Fux para a segunda turma, formando uma maioria bolsonarista de 3 contra 2 na segunda turma. Mas isso não é tão ruim quanto... É ruim, mas não é tão ruim quanto possa parecer. E eu vou explicar aqui, porque antes de fazer esse vídeo, eu liguei para o meu amigo Bruno Silvestre, que é advogado, já inclusive defendeu causas na Suprema Corte. E eu perguntei para ele, ô Bruno, isso é tão ruim quanto eu estou imaginando? Ele disse, André, é ruim, pero no mucho. Não tanto quanto você esteja pensando. E aí ele me explicou por quê. Olha só essa situação. Isso está sendo noticiado. A mudança de Fux para a segunda turma pode redesenhar a correlação de forças. O colegial já conta com 2 ministros cujos votos agradam aos setores conservadores, o André Mendonça e o Nunes Marques. Por que isso é ruim, mas não é tão ruim quanto muita gente pode estar pensando? Porque teve gente noticiando como se 50% dos casos agora vão ser decididos por uma corte majoritariamente bolsonarista. Mais ou menos. Porque se o resultado da votação for, em vez de 4-1, for 3-2, se for 3-2 a favor dos bolsonaristas, isso vai facilitar que os advogados de defesa, que os advogados da parte derrotada, podem mais facilmente recorrer ao plenário, porque quando é 4-1, é considerado uma maioria absoluta, é mais difícil você recorrer ao plenário. A decisão da turma, em geral, é considerada suficiente. Mas quando há uma divisão, ou seja, quando é 3-2, ou seja, se eles ganharem apenas com os 3 bolsonaristas, isso vai facilitar que o caso vá para plenário, vá para votação no Supremo. Isso, nos casos principais, isso é o que deve acontecer. E quando for para o plenário, os bolsonaristas vão perder, porque ali eles só têm 3 votos, no máximo 4, então eles vão perder. E o Bruno Silvestre, meu amigo, ele ainda lembrou uma outra coisa. A maioria dos votos bolsonaristas, especialmente do Nunes Marques e do André Mendonça, eles são votos que não só ruins do ponto de vista, digamos assim, da direção, ou seja, votos favoráveis aos interesses reacionários, aos interesses golpistas. Não, mas eles são... André Mendonça e Nunes Marques fazem votos ruins do ponto de vista jurídico. O Fux, do ponto de vista jurídico, ele faz um voto mais defensável, embora votos com os quais o Bruno, meu amigo, discorda, mas é mais defensável juridicamente. Já o Nunes Marques e o André Mendonça, em geral, fazem votos que são menos defensáveis juridicamente, são votos mais frágeis, se baseando nos últimos votos. O Bruno não está se referindo a todos, mas assim, a maioria são votos que são mais fáceis de serem desmontados juridicamente. Assim sendo, não só o 3-2 vai permitir que vá para o plenário do Supremo, mas ele tende a ser revertido. Ele tende a ser desmontado. Então, a notícia é ruim, porque se acontecer um caso lá na segunda turma dos bolsonaristas conseguirem pegar um dos 2 outros votos e estabelecer um 4-1, vai ser difícil que isso seja revertido. Mas se for 3-2, grandes chances de ser revertido. Gente, esse episódio destaca a importância da indicação para o Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria de ressaltar para vocês o seguinte. Eu já falei algumas vezes aqui que eu entendo que existe sim uma importância na representatividade. Por exemplo, agora só temos uma mulher no Supremo, a Carmen Lúcia, e seria interessante que a indicação fosse de uma mulher. Muito se fala no Jorge Messias e tal. Mas o mais importante não é se é homem ou se é mulher. Nem se é mulher negra, que seria o ideal do ponto de vista simbólico, porque nunca teve uma mulher negra no Supremo. O mais importante do que se é homem, se é mulher negra, que tem uma relevância simbólica, o mais importante de tudo não é nem a lealdade com Lula, que é um outro fator que é importante. O elemento mais importante, o elemento número 1, o elemento lá em cima, é ser um juiz com a trajetória de entendimentos ligados à classe trabalhadora e progressista e pró-trabalho, a favor
da classe trabalhadora. Porque na sociedade, eu vou explicar isso. Luta de classe, quando as pessoas falam de luta de classes, às vezes as pessoas têm uma imagem de luta tipo porrada, né? Ou conflito armado e tal. Não! Luta de classes é, por exemplo, uma greve. Uma greve é uma expressão de uma luta de classes. Uma greve que os trabalhadores estão reivindicando trabalhar menos horas e ganhar mais dinheiro, e enquanto os patrões estão querendo que os trabalhadores trabalhem mais horas e ganhem menos dinheiro. É uma contradição de interesses de classe. Uma greve demonstra isso. Uma contradição de interesses de classe. Os patrões querem uma coisa, os trabalhadores querem outra coisa. Bem, nessa disputa, isso é luta de classes. Nessa disputa, tem juízes e tem pessoas que estudam a legislação brasileira que tendem a ficar do lado, na maioria dos casos, da classe trabalhadora. Tem outros juízes que tendem a ficar, na maioria dos casos, do lado dos patrões. Eu quero que um presidente do Partido dos Trabalhadores, do PT, seja um presidente que indique para a Suprema Corte juízes que têm um histórico de um entendimento mais favorável à classe trabalhadora. Isso significa defender a classe concordar com a classe trabalhadora sempre em todos os casos? Não. Mas significa concordar mais com ela e ter um olhar mais generoso para as suas reivindicações. Quando essas reivindicações forem justas, se posicionar do lado da classe trabalhadora. Se posicionar do lado do consumidor e não do lado das empresas de plano de saúde. Várias súmulas que obrigavam os planos de saúde a pagar procedimentos foram caindo. O que isso gerou? Os planos de saúde, a pessoa paga o plano um tempão, aí a pessoa um dia diz, vou precisar usar o plano. Aí quando ela vai usar o plano diz, a gente não precisa pagar isso aí não. Não vamos cobrir. Aí a pessoa vai na justiça. Aí chega num juiz, e às vezes o juiz é um cara que tem um histórico de estar do lado dos capitalistas, de estar do lado das empresas de plano de saúde. Aí esse juiz dá ganho de causa para o plano de saúde. Já outros juízes têm um histórico de dar ganho de causa para o consumidor. Aí tem gente que nos comentários vai dizer, mas o que importa não é o que é o certo? Bem, isso eu vou explicar para vocês. O trabalho de juízes, de advogados, é interpretar a lei. E interpretação, muitas vezes, leva a posicionamento diferentes. Tanto é que você vê direto o juiz do Supremo, alguns votando de um jeito, outros votando de outro jeito. Isso mostra que a trajetória de vida, que a ideologia, que o jeito de pensar da pessoa influencia como ele interpreta a lei. Se existe essa influência de como a lei é interpretada, eu quero juízes da Suprema Corte como fator mais importante, que sejam pessoas que interpretam a lei com um olhar generoso para os consumidores, para os trabalhadores, para os pobres e para a população em geral. E eu quero um juiz que tenha um olhar desconfiado, um olhar cético para com plano de saúde, grandes empresas, monopólios, empresas financeiras. Sabe por que eu quero isso? Porque eu olho para a sociedade e reconheço de que lado eu estou. Eu estou do lado do cidadão. Eu estou do lado do trabalhador. Eu estou do lado do consumidor. Eu não estou do lado da mega corporação rica, mega empresa, que quer hiperexplorar o trabalhador, que não quer pagar o serviço para o consumidor. Eu não quero esse juiz. E esse episódio e esses episódios recentes sobre o Supremo deixam isso muito claro, e eu espero que fique cristalino para as pessoas, e eu espero que as pessoas, ao compreender isso, compartilhem um vídeo como esse. Eu sou André Teixeira Jacobina. O canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe vire membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br. O curso Como Fazer Mestrado ou Doutorado tá com link no comentário fixado, as inscrições abertas. E, gente, se você gostou muito desse vídeo, provavelmente você vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Continue na Nova Máquina do Tempo. Um abração e até breve. Tchau, tchau.